Fala turma, como vocês estão? Tudo certo com vocês? Seguinte, o vídeo de hoje é para falar, vale a pena a gente vender no Mercado Livre, no Marketplace, ou vale a pena vender na loja virtual, vale a pena vender e-commerce? Vou desmembrar um pouquinho mais dessa dúvida que permeia a cabeça de muita pessoa e o vídeo hoje é exatamente para isso. Então se você já me conhece, já conhece o canal, deixa o like, mas se você não conhece ainda, não deixa o like por pena, só se o conteúdo vale a pena, aí sim no final você deixa o like, beleza? Vale a pena vender loja virtual ou Marketplace? Essa é uma dúvida que muito seller traz pra gente e não tem uma resposta única, mas eu tenho a minha resposta que eu acho que faz mais sentido e a minha resposta é depende. Como muita gente fala, depende, né? Depende do seu nicho, depende do seu produto, depende do seu momento, depende de quanto de caixa você tem e eu vou desmembrar um pouquinho mais, falar os prós e contras de cada um desses canais aqui de venda. Antes disso, deixa eu desmistificar o que é cada coisa. Vamos lá, Marketplace. Mercado Livre, Shopee, Magalu, ou seja, sites onde você usa o nome deles para vender. Loja virtual é o seu site, o seu www.com, o seu site ali. E o que é e-commerce? Tudo isso. E-commerce é qualquer coisa que você venda online. Se você vender através do seu WhatsApp, seu Instagram, tudo isso é e-commerce. Então, uma vez desmistificado, vamos lá. Quais são as principais vantagens e desvantagens de se vender no Marketplace, por exemplo? Vamos lá. O Marketplace ele já gastou bilhões com marketing, com nome, então quando você entra lá é muito mais fácil de ter credibilidade, você não precisa gastar dinheiro com credibilidade, com marketing, é muito mais fácil a entrega, a exposição do seu produto, ou seja, o seu tráfego ele já é pronto, já tem muitas pessoas acessando todos os dias, tanto a plataforma da Magalu, da Amazon, Mercado Livre, Shopee, isso é muito bom, porém você obviamente vai ter que pagar uma taxinha para isso. Geralmente essas taxas aí, no geral, ficam em torno de uns 20%. Você precisa de menos investimento inicial, então você não vai precisar gastar para fazer um site com a sua cara, seu banner, você não precisa contratar nenhuma transportadora, nenhum motoboy, tudo já está pronto lá dentro para você. Inclusive, você consegue até pegar crédito do próprio Mercado Livre para começar a vender. Ele já tem, vou falando especificamente do Mercado Livre, ele já tem todo um ecossistema onde você pode utilizar e acelerar a sua venda e o seu processo. Você também já tem uma malha logística absurda lá dentro. Então, quantos carros do Mercado Livre você vai passando por dia, quantas peruas amarelas você vê, isso tudo é muito difícil você ter a mesma qualidade, a mesma velocidade de entrega com tudo isso que o Mercado Livre já construiu. Então, esses são pontos essenciais. O tráfego pronto que você já tem, menos investimento inicial por tudo que eles já fazem e facilidade logística. Esses são os três principais pontos. Obviamente também eles já têm uma credibilidade muito superior a qualquer site que começa. Isso são anos e anos gastando com marketing e mercado. Mas quais são as partes ruins, né, de você estar lá dentro? Primeiro, você não controla tudo lá dentro. Então você não controla as datas que você quer fazer promoção. Eventualmente você só consegue fazer promoção de um produto ou outro que o próprio Marketplace deixa você fazer. A concorrência ela é relativamente alta, especialmente se você vende produtos commodity. Por exemplo, se você for vender um iPhone, você saiba que muitas pessoas estarão vendendo exatamente o mesmo produto e aí fica aquela famosa guerra de preço, ou seja, concorrência alta se você vende produtos que todo mundo vende. A tua taxa ela vai variar ali, contando tudo, contabilizando tudo, 20, 22, 24%. Você pode achar muito alta, mas quando a gente chegar no site eu já vou te falar um pouquinho. Isso é uma coisa ruim e uma coisa boa. Para começar, eu acho que é excelente essa taxa, mas quanto mais profissional você for, provavelmente essa taxa ela vai ficando maior, mais pesada ao longo do tempo. E você também não tem o controle da sua marca, você não consegue criar uma gama de clientes que entendam sua marca, conhecem você e querem comprar cada vez mais produtos. É muito raro você encontrar alguém que fala, putz, tem uma loja no Mercado Livre que eu adoro. É muito difícil você falar isso. É muito difícil alguém ter essa cabeça. Então a pessoa entra no Mercado Livre para comprar um produto específico e só, não porque aquela marca oferece tal coisa. Agora vamos para a loja virtual, a sua própria loja, o seu próprio site. Eu sempre falo aqui que o seu site ele é o seu melhor amigo, mas como todo bom melhor amigo, ele vai te exigir mais tempo, mais dinheiro, mais estresse, mas no longo prazo ele vai sim funcionar muito bem e muito melhor que o site. Você tem independência total, você pode criar os banners que você quiser, a visualização que você quiser, você pode direcionar, por exemplo, frete grátis só para o estado de São Paulo, então você tem muita amabilidade para você trabalhar o seu público e aí sim vender mais, vender melhor, vender mais vezes.
você também vai ter uma margem maior, porque você não tem, por exemplo, as comissões do marketplace. Porém, quando você começa, talvez essa margem não seja tão boa assim, e eu já te explico por quê quando eu chegar nas desvantagens. O principal, na minha opinião, é o relacionamento com o cliente. Existem dois conceitos, eu vou tentar explicar da maneira mais simples possível. Um conceito é o CPV e o CAC. O que é isso? CPV é o custo por venda, ou seja, você paga R$10 para o cara comprar um produto de R$100 para você. E o CAC, você paga R$10 para o cara, para você ter os dados desse cliente e poder trabalhar com ele ao longo do tempo. E é essa a diferença do site. O marketplace, você sempre vai pagar para vender. No seu site, você vai pagar para aquisicionar os dados do cliente e poder vender diversas vezes. Ou seja, você cria um relacionamento com ele que, por mais que custe num primeiro momento, esse custo ele vai sendo diluído. Vou dar um exemplo meu. Eu adoro a Insider. A primeira vez que eu fui impactado, eles gastaram para que eu fosse impactado. Agora eu já devo ter umas 10, 15 camisetas que eu nem comprei através de propaganda nenhuma. Às vezes quando ele manda uma mensagem no WhatsApp que custa centavos, é o suficiente para que eu compre. Então, com o tempo passando, com esse relacionamento do cliente, você vai reduzindo o seu custo e aumentando muito mais a receita por cliente. Agora, aqui ficam os pontos um pouco difíceis do site. Você vai precisar de um bom dinheiro para começar. Por quê? Você precisa de um design legal, você precisa fazer os seus produtos da melhor maneira, você precisa colocar recuperação de carrinho, você precisa colocar várias coisinhas ali dentro do site para que o site realmente pareça seguro e aí sim você começar a vender depois. E para isso, ninguém conhece o seu site quando ele nasceu, a não ser a sua avó, sua tia que você manda o site pelo WhatsApp. O mundo inteiro, o Brasil inteiro só vai conhecer o seu site se você fizer o tráfego pago. E aí que mora o perigo, porque o tráfego pago no começo, provavelmente ele vai ser mais caro que os 20% do marketplace. Então, se você acha a taxa do marketplace de 20% cara, experimenta fazer o site sozinho, no começo, sem sabedoria, sem conhecimento nenhum, você vai gastar mais do que isso, pode ter certeza. Mas como eu te falei, você começa gastando bastante e vai reduzindo seus gastos aos pouquinhos, até que o seu site seja, de fato, a parte que mais te dê margem, mais te dê lucro e, obviamente, também mais te dê volume. Isso você precisa de um tempo, obviamente. Então você, além de precisar de caixa, de dinheiro, você precisa de tempo. Não seja apressadinho aqui. Na minha opinião, qual é a estratégia vencedora? Os dois. Então, o que eu faria, o que eu aconselho as pessoas que me perguntam fazerem? Primeiro, você começa no marketplace, você valida quais são os produtos que têm uma boa margem, que tem boa saída, você entende a estrutura física que você precisa, você entende o estoque que você precisa, você entende como funciona embalar e despachar um produto corretamente. Depois que você criar a caixa, aí sim você pega esse caixa e reinveste na sua operação através de um site. Dá para começar os dois? Claro que dá para começar os dois. Você vai ter muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Então eu sugiro de verdade começar em um, foca em um, estrutura um, com o dinheiro que esse cara te fizer sobrar, você coloca no site e aí sim você vai ter uma dinâmica excelente, especialmente quando a gente fala de produtos com sazonalidade. Exemplo, poxa, eu vendo muito bacalhau. Pô, bacalhau você vai vender muito em épocas, por exemplo, Natal, Páscoa e o resto do ano. Putz, ferrou. Por que não fazer propagandas do seu site com alguns tipos de promoção, com alguns tipos de receita, enviar para sua base em períodos que você não tem essa sazonalidade? Ou seja, no seu site, junto com o marketplace, você consegue balancear a sazonalidade e, obviamente, distribuir esse risco. Eu sempre gosto de dividir os ovos em várias cestas diferentes, e uma das cestas é o site. Se você fizer com carinho e entender que é um jogo de longo prazo que exige dinheiro, provavelmente o seu site ele vai prosperar, vai vender talvez tanto quanto ou muito próximo do marketplace e provavelmente também ele vai te dar tanto lucro quanto. E mais uma cereja do bolo, quando a gente faz essa estratégia de equilibrar os dois, é o seu poder de compra com o seu fornecedor. O seu fornecedor, ele vende, por exemplo, o seu produto, se você comprar 100 unidades, você vai pagar R$10 por produto. Se você comprar 1000 unidades, vai fazer R$8 por produto. Então, quando você faz esse somatório, porque você vende mais no marketplace, mais no seu site, você consegue comprar mais unidades para o seu fornecedor, baixa o preço de custo e as duas margens aumentam, que é muito positivo. Então, uma estratégia que no mercado é chamada de omnichannel, né? Nada mais é do que vários canais saindo de um mesmo lugar, de um mesmo estoque, de um mesmo produto, é de fato a estratégia vencedora. Exemplo, os marketplaces hoje que são conhecidos, por exemplo, a Magalu, eles não eram um marketplace, eles eram um site próprio.
depois viraram um marketplace. Então é como se todos os lugares eu começasse a vender. Outra coisa, você tem vendedores via WhatsApp da própria Magalu. Se você entra lá, o cara te vende pelo WhatsApp. Isso também é omnichannel. Se você entrar num site mais famoso, por exemplo, de videogame, não vou falar qual que é para fazer a propaganda aqui, você vende pelo WhatsApp, você vende pelo site, você vende pelo Mercado Livre, você vende pela Shopee. O cara tá em todos os canais vendendo todos os produtos dele, não importa de onde. E aí sim você cria essa estratégia antifrágil. Não importa o que aconteça, você sabe que em algum dos canais vai ser melhor, outro vai ser pior, e você controla esses altos e baixos do mercado. Para resumir essa brincadeira toda, não deixe de dar o like aqui, agora que você já viu o vídeo, você já gostou do conteúdo. E resumindo que tudo que eu falei, não existe uma estratégia vencedora. Existe um momento que você tá. Cara, eu tenho muito dinheiro, eu tenho um time, eu já faço isso, meu pai já tem uma fábrica. Bota a linha nos dois, não tem problema, você vai ter que colocar uma pessoa olhando para cada coisa, porque também é muita coisa. Não tenho, quero começar devagar. Comece pelo marketplace. Valide tudo que você tem que fazer. Valide o seu fornecedor, valide o seu caixa, valide a sua estrutura, depois passa a investir no site. Lembrando que quanto mais você investir, não importa se é só em site, WhatsApp, Instagram, por mais tempo, maior a chance de você ser campeão nesse mercado.